Alice Dias, então, depois da análise dessa questão, qual foi a opção que nós escolhemos juntinhos? Tenho certeza que a grande maioria de vocês devem ter olhado com muito carinho para a nossa Option C. A nossa Option C diz que esses 4 países são referidos como sendo que prováveis de dominar a economia mundial no futuro. Não foi essa mesma ideia que nós encontramos no texto, quando percebemos que esses 4 países, os BRICS, na verdade, Brasil, Rússia, Índia e China, na época, eles dominariam, compartilhariam o domínio da economia mundial no futuro até 2050? Não é isso mesmo que nós observamos? Então, essa é uma opção que expressa a ideia, é uma paráfrase do que nós encontramos, um outro jeitinho de dizer a mesma coisa. E também, quando nós analisamos as outras opções, por exclusão, nós percebemos que os assuntos aqui não têm nada a ver com o texto, a opção A, que as economias, não há probabilidade que elas desempenhem um papel-chave no cenário econômico mundial, é exatamente o oposto. O oposto. E até quando nós temos 2 opções, como a A e a C, que expressam ideias opostas, com grande probabilidade, uma delas é a correta, ok, queridos? É outra dica que nós observamos acontecer com frequência. Se 2 opções apresentarem ideias opostas, abram seus olhinhos. Uma delas, de fato, será certa. E também observamos algo que eu vou salientar. É sempre muito bom estar em dia com os assuntos à nossa volta. Assistirmos jornais, lermos revistas. Por quê? A pessoa que fez a prova nessa época, se ela estivesse acompanhando os jornais das notícias, elas já saberiam que esta opção A é totalmente incorreta, porque os BRICS estavam com tudo, ainda estão, ok? Muito bem. Também a opção B, as economias com crescimento mais vagaroso, nada a ver. A D também, as economias com crescimento mais rápido ao longo dos últimos 50 anos. Não é isso que o paragraph 1 diz, e a E também não. Being today's richest and most prosperous economies, também não fala que são as economias mais prósperas e mais ricas. Observaram como é que a gente usa a técnica especial, interpreta, traduz e conclui, ok? Usando o nosso discernimento, o nosso bom senso. Muito bem, Dales, vamos agora fazer o quê? A nossa tradução. Nos nossos passeios, vamos traduzir todas as questões e todos os textos. Até porque isso é o que nós precisamos aprender, a traduzir. E também este é um momento especial porque aprendemos mais vocabulário, more vocabulary, porque todas essas palavras reaparecerão em outras provas. Vocabulário se repete dias. Vamos lá então traduzir a question 16. No parágrafo 1, 4 países são referidos como 4 countries. A. Improváveis, unlikely, de desempenharem, to play. Então, o verbo to play não é só jogar e nem só brincar, como talvez nós tenhamos aprendido nos nossos cursos e no colégio. Então, play também pode ser desempenhar. E, frequentemente, nos textos econômicos, play tem esse sentido de desempenhar um papel-chave. Então, aqui, role, papel-chave. Que é chave, role, papel. No cenário da economia mundial. B. As economias de crescimento mais lento, slowest growing, um crescimento mais vagaroso do presente. Então, como sendo as economias de crescimento mais lento, mais vagaroso do presente, o nosso superlativo. C. A nossa resposta. Então, esses países são prováveis que dominem a economia mundial no futuro, likely. D. As economias de crescimento mais rápido, fastest growing, nos últimos 50 anos. E sendo bem as economias mais ricas, richest, e mais prósperas de hoje. Então, vamos nos acostumar com essas palavras compostas
Elas são bastante frequentes e percebemos que se nós traduzirmos as palavras individualmente, growing e fastest, nós adivinharemos o sentido dessas palavras compostas. Growing, em crescimento, e fastest, o mais rápido. Ok, Dias? Muito bem. Agora nós vamos para a nossa question 17. Vamos ver, sempre aplicando a nossa técnica especial, lendo primeiramente a questão. Vocês perceberam que nós só precisamos da primeira questão aqui, para resolver a primeira questão, do nosso paragraph 1, nosso parágrafo 1. Vejam que economia que nós fizemos. Lemos só esta partezinha do texto e já ganhamos aqui um ponto para atingir o nosso perfil. Vamos lá. Em paragraph 2, olha que maravilha. A Zaf hoje está muito boazinha. The author compares Brazil's growth to China's and India's and therefore define it as. Então, no parágrafo 2, que maravilha, outra questão com enunciado sinalizado, o autor compara o crescimento do Brasil com o da China e da Índia e, consequentemente, e, portanto, outro xodó das bancas são as conjunções, os nossos conectivos, darlings. Depois vou colocar para vocês em um artigo alguns deles, therefore, consequentemente, portanto, define o crescimento do Brasil como que? Aí a gente vê que nós vamos procurar no paragraph 2, que já é maiorzinho, esta comparação. O autor vai falar do Brasil, vai falar da China, vai falar da Índia, e nós temos que fazer essa associação, essa analogia, para decidirmos qual é a melhor opção. Quais são as opções? Então, este crescimento comparado com o da China e da Índia, do Brasil, é definido como não sendo tão rápido, a opção A, not being as fast. Será que é essa a nossa conclusão? Será essa a nossa conclusão? Ou será a B? Dependent on the letter. Dependente do segundo ou do último. Então, o crescimento do Brasil seria dependente do crescimento do segundo país, o da Índia. C. Unexpectedly higher. Então, será que esse crescimento do Brasil foi inesperadamente higher, mais alto? Então, lembra do nosso comparativo terminado em ER, queridos. Temos aqui o nosso adjetivo inesperadamente mais alto do que este crescimento, mais elevado que os outros. Então, high, elevado, ER. Então, o R compara uma coisa com a outra. Higher than, comparado uma coisa com a outra. Brazil's growth, então, o crescimento do Brasil, comparado aí com o da China e da Índia. D, not as stable. Não, ele foi definido como não tão estável. E finalmente, the least steady. Então, o menos contínuo, o menos estável. Steady. Eu não sei o que é steady. Lembrem-se, vamos traduzir tudo que nós pudermos, ok? Se nós encontrarmos uma palavra ou outra nas opções do enunciado ou no texto de Years que nós não saibamos, nós não nos devemos deixar impactar. Eu não sei esta palavra, eu não vou conseguir resolver a questão. Isso não é verdade. Muitas vezes a nossa intuição nos faz deduzir o sentido daquela palavra, nos faz adivinhar pelo contexto, ou simplesmente talvez nós não precisemos daquela palavra que nós não conhecemos. Ok? Vamos ver então para onde é que nós vamos. Como nós lemos antes a questão, olha como é bom ler primeiramente a questão. Vamos para o paragraph 2 e vamos buscar o assunto. Qual é o assunto? O crescimento do Brasil comparado com o da China e da Índia. Então, nós vamos ler o paragraph 2 e vamos parar, ler tudo e os nossos olhinhos vão brilhar no momento em que nós encontrarmos essa informação. Vamos lá. In some ways, Brazil
is the steadiest of the BRICS. Então, em algumas maneiras, o Brasil is the steadiest of the BRICS. Estão usando abundantemente hoje o superlativo. Então, o Brasil é o mais steadiest, estável, dos BRICS, de todos os países que compõem o BRICS, que é um acrônimo, GIRS. Unlike China and Russia, it is a full-blooded democracy. Ele começa a dizer por que ele é o mais estável. Unlike China and Russia, it is a full-blooded democracy. Ao contrário, a palavra unlike, sem o LI no final, unlike, lembram? Unlike. Ao contrário, a expressão ao contrário, da China e da Rússia, é uma democracia por sangue. Unlike India, it has no serious disputes with its neighbors. Ao contrário da Índia, ele não tem disputas sérias com seus vizinhos, neighbors. It is the only BRIC without a nuclear bomb. Estamos atrás da nossa resposta, agora não apareceu. É o único BRIC sem uma bomba nuclear. E na hora da prova, isso muito rapidinho. The Heritage Foundation's Economic Freedom Index, which measures such factors as protection of property rights and free trade, ranks Brazil moderate free above the other BRICS, mostly unfree. Aí nós percebemos que fala sobre uma fundação, mas que nada diz sobre esta comparação ainda, que mede alguns fatores de proteção, de propriedade, etc., direito de propriedade, etc. Aí veja o finalzinho. One of the main reasons why Brazil's growth has been slower than China's and India's is that Brazil is richer and more urbanized. Olhem aí, dears. Aí os nossos olhinhos vão parar aí, queridos, vejam só. Na verdade, esse texto tem 3 paragraphs, não é, darlings? No 2. Então, vi agora o unserved, the servant. Então, one of the main reasons why Brazil's growth, ó, a nossa palavra-chave, a nossa expressão-chave, o crescimento do Brasil, como é que ele tem sido? Ele tem sido slower, mais lento, mais vagaroso do que o da China e Índia. Aí ele explica, é que o Brasil ele é mais rico e mais urbanizado, então a China e a Índia têm crescido economicamente em relação a outros fatores. Mas o Brasil, por ser mais rico em outros fatores e mais urbanizado, este crescimento ele tem sido considerado mais lento, mais vagaroso. No entanto, o Brasil ele é mais bem visto em outros aspectos. Então, quando nós lemos a informação no texto, nós vamos buscar na opção, qual é a opção que nós já lemos antes, mais adequada. Qual é, Girs? Com certeza, nós, por termos lido antes as opções e lemos agora o texto, vamos nos lembrar da opção A. Not been as fast, porque percebemos que é a única opção que parafraseia, que diz a mesma ideia colocada no texto, ou seja, dizer que o crescimento do Brasil tem sido mais lento do que o da China e da Índia, é similar a dizer que este crescimento ele não tem sido tão rápido quanto o da China e da Índia. Vocês concordam? Não ser tão rápido significa ser mais lento. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Perceberam, queridos, como é interessante nós lemos antes a questão, irmos ao texto e quando voltamos à questão, essas ideias já estão guardadas na nossa mente, porque foram previamente lidas, e nós identificamos muito mais rapidamente a nossa resposta. Muito bem, Gios. As outras opções nada tem a ver aqui com o texto, não é dependente do segundo, nem foi inesperadamente mais alto, não é estável. Pelo contrário, como nós percebemos, a informação inicial dizia que o Brasil é o mais estável de todos os BRICS e não é o menos estável, muito menos. Ok? Encontramos a nossa true answer, a nossa resposta certa, e eu volto já para nós traduzirmos essa questão e continuarmos o nosso passeio de See you very soon.